Pessoal, hoje nós vamos refletir um pouco acerca dos transtornos de personalidade que vai ser falado em Contribuições de Joana de Ângeles e vamos pegar na coleção A Vida no Mundo Espiritual. Ela começa falando que é pela educação mais do que pela instrução que se transformará a humanidade, consono trago por Kardec. Na série psicológica, a Joana enfatiza que o ser humano está destinado à plenitude. É uma marcha em busca da conquista de si, consequentemente da felicidade, gradual, lenta, que necessita de vidas sucessivas para burilar o diamante que dorme no interior de cada qual. Em sendo assim, o indivíduo necessita de muito esforço e educação do seu instinto para aprimorar-se e vencer os desafios existenciais que surgem sob a forma de conflitos que desorientam o ser, desnorteiam. Dentre outras questões assolantes estão os transtornos de personalidade, na raiz do sofrimento que aflige o orbe. É um quadro complexo que, em sua grande maioria, possui causa originada em conduta pretérita. Como o espírito é legatário de si mesmo, auto-herdeiro, a sua romagem milenar o faz levar na bagagem, esculpido no psiquismo, sentimento como medo, culpa, raiva, sensação de ser injustiçado, necessidade de poder, entre outros tantos que ficam arquivados nos porões inconscienciais, que, sob a veste da matéria, associado ao instinto primevo, pode assumir o formato de uma herança negativa que ressurge como necessidade de reparação. É uma herança que necessita ser educada e compreendida, finalizando oferecer novas ensanches para que possa se integrar à personalidade e conquistar o desenvolvimento de valor sublime até a atingir a perfeição espiritual e moral. Nesse sentido que vai ser trago o aspecto do transtorno da personalidade sob o tríplice aspecto da ótica espírita, a psiquiatria e a psicologia. Considerando a óptica espírita, o transtorno de personalidade, assim como correlatos, apresentam-se testes de resistência para o indivíduo. Surgem como mais um convite que o self faz ao ego, via sofrimento, a fim de empurrá-lo da estagnação, qual se encontra, acelerando a transição da situação hierárquica inferior para um estágio mais avançado, intelecto moral, até conquistar a felicidade. Nesse sentido que a felicidade não é desse mundo cônsono, Jesus nos traz. É muito mais do que apenas uma oposição à infelicidade, mas, acima de tudo, um estado de bem-estar, do equilíbrio harmonioso entre ego e self, que resulta da superação dos desafios existenciais, dos conflitos, em que a pessoa ela supera o conflito e, em sendo assim, ela vai para um degrau acima. Não pode ser atingida em apenas uma única existência terráquea, necessita do Cronos, deus grego do tempo. Como tudo tem o seu tempo determinado, vai significar que precisará um indivíduo fazer o passo a passo de reencarnações subsequentes, com o contributo do período no astral, de trabalho, de estudo, para que logre ir fazendo essa auto-regeneração.
Para diagnosticar o transtorno de personalidade, consta no Manual de Diagnóstico Estatístico de Transtorno Mental, DSM-5, vai trazer alguns balizes para diagnóstico e prognóstico, definindo traços de personalidade como padrão persistente de percepção, de relacionamento com, de pensamento sobre o ambiente, sobre si próprio, que são exibidos em uma gama ampla de contexto pessoal e social. Afirma assumir características de transtorno somente quando manifesta caracteres de má adaptação e inflexibilidade, ocasionando prejuízo funcional, sofrimento subjetivo de forma acentuada. Então, é um padrão persistente de experiência interna, comportamento que desvia acentuadamente da expectativa da cultura do indivíduo, a se manifestar em pelo menos duas das seguintes áreas: afetividade, funcionamento interpessoal ou controle de impulso, cognição. Esse padrão persistente é inflexível, abrangerá uma ampla faixa de situações sociais e pessoais, provocando sofrimento clinicamente significativo, prejuízo no funcionamento social, profissional, em áreas outras. O padrão é estável de longa duração e seu surgimento ocorre pelo menos a partir da adolescência ou no início da fase adulta. Então, aqui fazendo um subsequenciamento de critérios. O padrão não é mais bem explicado como uma manifestação ou consequência de outro transtorno mental, e não atribuível a efeitos fisiológicos de uma substância, seja medicamento, exposição a uma toxina, droga de abuso ou outra condição médica correlata, como traumatismo crânioencefálico. Então, vão ser divididos 3 grupos para esses transtornos. O grupo A vai englobar os transtornos de personalidade esquizoide, esquizotípica e paranoide, caracterizado pela presença de indivíduos com comportamentos não convencionais ou excêntricos. No grupo B, estarão incluídos os transtornos de personalidade borderline, antissocial, narcisista e histriônica, indivíduos com comportamentos dramáticos, imprevisíveis ou emotivos. No grupo C, estarão os transtornos de personalidade dependente, evitativa e obsessivo-compulsiva. Comportamento marcante só é caracterizado por medo ou ansiedade. E nesse sentido que, apesar dos avanços notáveis de tecnologia e ciência que têm favorecido o progresso da civilização, desenvolvimento de estrutura social, ética e questões morais, ainda se encontram estacionárias, esquecidas de um caráter secundário. Tal atitude leva à desesperação, alucinação. Nunca houve tão elevado número de transtornos como na atualidade. O medo faz imperação, em grande parte do populacho, em virtude da presença de tempestade moral, social e econômica ameaçando a humanidade, também dos frequentes casos de horror, crueldade e agressividade que se pode assistir diariamente, principalmente via onda crescente de delinquência a se multiplicar, assumindo proporções exponenciais. Via a predominância do egoísmo, a vida humana parece ter perdido significado. E o orbe terra pode assemelhar-se a uma perigosa selva, à medida que perde para a criminalidade princípio, valor, banalizando os mais nobres sentimentos. Indivíduos aturdidos gritam, choram e só adoecem. Vidas são ceifadas em guerras declaradas ou veladas do cotidiano, promovendo o aparecimento tanto daqueles que ficaram relegados à margem da sociedade, quanto de grupos de refugiados, que tiveram que deixar sua terra natal para se lançar em busca de moradia, alimento, vitimados por ódios políticos, religiosos, étnicos,
facultando aparecer ondas de desespero a invadir o orbe. Amedrontado, o homem se refugia no isolamento do medo, do comportamento desconexo, estereotipado, permanece insensível à emoção nobre, sentimento de fraternidade, perdão, amor. Superlota clínica psiquiátrica e consultório psicológico e médico. Por outro lado, segundo a benfeitora, surgem no orbe de quando em quando seres abnegados, que mergulham no corpo orgânico com o intuito de trabalhar em benefício da transformação do planeta, laborando para o progresso, como assegurara Santo Agostinho, Allan Kardec, na terceira parte do Evangelho segundo o Espiritismo, quando explicava sobre as causas das misérias humanas. Esses espíritos abnegados encontram-se em só lugares, trabalhando em organizações mundiais de socorro, proteção, buscando direitos humanos em benefício às minorias, promovendo a saúde psicológica, física de mulheres, de crianças que tenham sofrido abusos milenares, frutos de projeções da sombra de uns. Teólogos, pesquisadores, cientistas, estudiosos do comportamento humano também laboram, intuitando abrir espaços para essa transformação, oferecendo instrumentos de análise e de promoção ao bem, à saúde, atentos às movimentações políticas, econômicas, humanas, sociais, finalizando produzir recurso favorecedor de equilíbrio para essa fragilidade, assim promovendo a estruturação emocional. Infelizmente, poucos têm o acesso a esse tipo de tratamento. O terapeuta por excelência, o mestre, conhecedor da alma humana, antecedendo aos acontecimentos dos dias atuais, nos assegurara enviar um consolador com a função de minimizar o sofrimento terrícola. Ele afirmara: conhecerei a verdade vos libertará. A verdade que o Consolador prometido do Espiritismo nos trouxe foi trazer à lume a voz da imortalidade, demonstrando que a origem das aflições está na própria alma. Deve ser educada por meio do autoconhecimento, da insistência no bem, na utilidade. Dessa forma, é facultado o autoencontro pelo conhecimento, evitando sucumbir nas malhas dos transtornos emocionais. Nesse sentido que, por essa compreensão que somente via o auxílio recíproco, poderemos salvar a nós próprios. Não há dor isolada. O distúrbio de cada qual produz desequilíbrio do conjunto. A felicidade não pode ser aquisição egóica, desde que é improvável o júbilo de um cercado pela lágrima de muitos. A esperança é emular os jovens na marcha progressista, arrimando-os em sadia fraternidade, com que se alçarão aos místeres elevados existenciais. Carl Gustav Jung vai responder a questão por que o problema do mundo começa com o próprio homem. Afirma que o indivíduo que se aceita, que tem a coragem de engendrar o esforço autoconhecimentativo, atinge um estado de paz consigo, contribuindo para o bem universal. Ao nos exorar a tratar dos nossos conflitos privados pessoais, estaremos reduzindo em 1/1000 os conflitos mundiais. Por isso que o homem espiritualmente renovado, educado, investe contra a injustiça social que promove a miséria econômica, como Sono Jona nos traz. Atuará contra o ambiente pernicioso, contra a indiferença, o orgulho, capaz de gerar transtorno de todo porte, provocando sentimentos raivosos, medo, culpa e tantos outros que lesionam os tecidos sutis da realidade espiritual, transferindo-se do campo psíquico para a organização somática do ser em evolução.
No aspecto da psicogênese para os transtornos da personalidade, o indivíduo, um espírito encarnado em processo de evolução, unicamente via conhecimento espiritual poderá elucidar os problemas dos transtornos psíquicos. Tal fato ocorre porque cada quadro psíquico possui uma etiopatogenia específica, possuindo como sede não o organismo físico, mas o veículo perispiritual do paciente. Dessa forma, assume o comportamento característico do quadro, que, em geral, assume caracteres de inflexibilidade, má adaptação, que normalmente ocasiona prejuízo funcional, sofrimento de forma acentuada no indivíduo e nos seus próximos. O mentor esclarece que no processo evolutivo do ser, este desenvolve a sensibilidade ao vivenciar os automatismos primários, evoluindo até alcançar a inteligência, a razão. Enfatiza que o desafio que se cumpre vencer está em superar as fases anteriores. Pois quanto maior o tempo de permanência numa fase evolutiva, maiores os atavismos e, consequentemente, maior será a adaptação. Então, quanto mais o indivíduo se esforça para superar os seus atavismos, a sua sombra, os seus débitos, com a construção de créditos morais, de obras boas, mais ele vai acelerar para ir um próximo degrau acima, na roda samsara do seu destino. Por isso que ela vai dizer que quando o indivíduo ele consegue vencer mais rápido as fases anteriores, via superação, elevação, reforma moral, mais rápido ele rompe os próprios atavismos e, nesse sentido, que ele vai ter talhado uma adaptabilidade maior para elevar com mais destreza. O aprendizado que vivenciamos no trânsito do instinto animal foi demorado e ainda prepondera fatores afligentes que devem gradativamente ser substituídos pela lógica, pelo pensamento lúcido, pela razão, pelo bom senso. No entanto, infelizmente, essa herança animal transforma-se em conflito psicológico, predominando a imaturidade no comportamento, no pensamento psicológico do ser. Muitos transtornos psicológicos, psiquiátricos de personalidade que afligem a humanidade possuem como etiologia, por um lado, fator endógeno, como hereditariedade, doença degenerativa e sequela, e por outros fatores de natureza exógena, como conflito familiar, pressão socioeconômica, psicossocial, religioso, de relacionamento interpessoal, cultural. Esses últimos, em se tratando de relacionamento interpessoal, propicia o surgimento do sentimento de frieza emocional como resposta à indiferença social e a constatação de ser relegada à condição subhumana, de abandono, de subnutrição, padecendo miséria econômica, fruto do orgulho e egoísmo, da miséria psicossocial. E isso vai nos voltar para as chagas da humanidade. O egoísmo, o orgulho, o sensualismo. Pode ainda ter a gênese na conduta sexual atormentada, frustrante, que gera conflito, quando desarmonia ou descontrolada. Em sendo assim, percebemos os transtornos de personalidade indistintamente com origem à ação pretérita do espírito milenar, na desarticulação do padrão do sentimento, que necessita ser tratado. Por isso que, como qualquer outra doença da alma, evidencia que o ser psicológico se manifesta somando a sua realidade plena. Assim sendo, pode modelar conteúdo da sua personalidade.
O psíquico de alguém desequilibrado ou harmônico demonstraria o estado espiritual da criatura naquele momento, a manifestar o conteúdo armazenado no psiquismo profundo do ser. Assim compreendemos que Deus retribuirá a cada um segundo suas obras, pois de acordo com o que penso, exteriorizarei ondas capazes de esculpir, nos delicados e sutis painéis mentais, minhas elaborações, que serão responsáveis por formar estruturas psicológicas, físicas, orgânicas, psíquicas, com levantamento do sistema imune, da resposta àquilo que me acontece, visto que não é o que eu sou, onde eu estou, o que movimento temporariamente, é o que eu faço com isso. Em sendo assim, o destino da criatura está nas suas próprias mãos. Por isso que cada qual é arquiteto da própria vida, em cada realização, elabora conscientemente ou não, os moldes que se lhe constituirão mecanismos hábeis para movimentar novos investimentos. Se as elaborações mentais não possuírem carga superior de energia, trazendo em sua maioria conteúdos e imagens inferiores, perniciosas, a refletir o estado espiritual do indivíduo, essas imagens plasmam-se nas estruturas sutis perispirituais, e assim pode abrir espaço para instalar transtorno e psicopatologia variada. Assim, o pensamento torna-se o veículo fundamental de força atuante no mundo das formas, por possuir a propriedade de exteriorizar a onda específica, capaz de imprimir o processo psíquico a comandar as futuras atividades. Para construirmos um olhar sério, investigando a psicogênese dos transtornos de personalidade, observemos a alma como transcendente às emanações neuronais, possuidora de uma realidade que vai além da matéria. Como Kardec vai trazer esse olhar de um observador atento, assíduo, consciencioso, porque a circunstância que poderemos aprender com ela não vai ser provocada para nos atender. Nós precisamos aproveitar os acontecimentos enquanto eles estão em curso, com uma observação assídua, conscienciosa, lúcida, para os aprendizados que são necessários. Nesse sentido, que do momento que o indivíduo ele está vigilante, consoante Jesus nos trouxera, para fazer a sustentação de um padrão mental e espiritual, moral, nobre, o indivíduo ele vai tendo condição de talhar um perfil observador de aprendizado em contínuo, pois os fatos não serão provocados. Precisaremos os aproveitar enquanto estão acontecendo, porque um observador atento, assíduo e consciencioso sempre encontra algo a respigar. Então, o aspecto da autoajuda, do discernimento, do questionamento, nesse sentido que ele vai trazer que nós precisamos nos elevar pelo pensamento acima do nosso horizonte moral e material e nos colocarmos sob o ponto de vista dos benfeitores. Nós é que precisamos subir até eles, via o estudo, uma observação nobre, porque o indivíduo ele precisa aprender a se ajudar. E somente o próprio ser tem as chaves para resolver as suas questões. É um trabalho porta dentro da alma.
Em sendo assim, somente eu posso abordar as minhas questões e dar soluções para elas. Em sendo assim, caberá a mim, via meu esforço, descobrir formas melhores de me ajudar e de subir até os benfeitores, fazendo aprimoramento da minha observação, da minha vigilância, da minha oração, dos meus pensamentos nobres. Nesse sentido que os benfeitores, eles apreciam esses observadores que estão na vigilância, para os quais multiplicam fontes luminíferas. A dúvida originada da ignorância é atendida por eles, pelas nossas perguntas, pelo nosso desejo sincero de acertar, de melhorar, que vai ser cimentado pela humildade. Mas, se cultivarmos fatuidade de um pretenso observador que nada observa, que aspira a colocar em xeque os espíritos nobres e a manobrá-los como joguetes marionetais, isso os afasta. Assim, um sentimento de hostilidade, de descrédito, sentimentos que possam estar na mente do indivíduo, quando não nas palavras, malgrado protesto em contrário, faz o distanciamento dos espíritos elevados. Aqueles que se demoram nessas inferioridades, o espírito nobre nada faz e pouco vai se importar com o que esse possa pensar ou dizer, porque chegará a sua vez. Aqui em se tratando de um afastamento que eu posso fazer dos bons espíritos. Eles desejam me ajudar, mas se eu me fecho na minha hostilidade, na minha indiferença, na minha arrogância, eles não têm outra opção senão se afastar. Nesse sentido que é necessária boa fé para essa sustentação. Por isso, não mais importará oposição sistemática menos ou mais interessada de uns. O tempo varre a mesquinha preocupação, o amor próprio ferido, visto que a verdade ela pode ser abalada, mas não destruída. E a posteridade registra o nome daquele que a combateu e daquele outro que a sustentou. Por isso que num populacho de circunstâncias fortuitas, um espírito tanto vai revelar sua independência como a sua identidade. Por isso é necessário ver muito, observar bastante. E é nesse sentido que é um aprendizado, uma disposição para esse aproveitamento. Assim descobriremos uma porção de matizes que escapam ao observador apressado, superficial. Visto que, se eu faço a tentativa de ver muito, de observar bastante, lapidar esse processo, eu acabo escaneando matizes que, para um observador apressado, superficial, para quem tanto fez, tanto faz, passa sem a sua percepção, escapa para ele. Por isso que Kardec vai dizer que esse processo de aprimorar nossa observação, vigilância e oração precisará aproveitar o acontecimento em curso. Porque os bons espíritos não vão criar acontecimentos para atender a minha necessidade de observar e de aprender. Eu preciso, quando as circunstâncias estão em curso, estar com essa atenção observativa para abstrair os aprendizados elevados, que me permitirá uma reforma interior, uma atuação de mais acerto e menos erro, menos engano, mais sabedoria. Por esse motivo que, se estivermos com essa postura mansueta e paciente da observação, humilde, acabaremos por encontrar
novas compilações, novas associações, novos respigos. Por esse motivo que é um processo em que a gente vai se abrindo a ser formas vindas do alto, que são muito superiores àquelas outras vindas à força de baixo. Onde a prece, por exemplo, vai beneficiar o espírito suscetível ao arrependimento. Nesse sentido que o indivíduo ele é um ser tridimensional, composto por espírito, perispírito, matéria. O ser profundo, o espírito, é autor e ator da própria história, ativo na construção do seu próprio caminho. Somente nele se encontra a gênese para os acontecimentos à sua volta, imprimindo nas engrenagens dos conglomerados genéticos via perispírito suas necessidades, conflitos, que constituirão o invólucro corporal por vir. No aspecto do tratamento, olharemos para o ser milenar enquanto originário dos transtornos de personalidade. Assim, nele próprio estará o remédio. Aí está o princípio da homeopatia, que há muito revela similia similibus curando, isso é, semelhante pelo semelhante se cura, como ao extrair o antídoto para o veneno da cobra nele próprio. Nos transtornos de personalidade, poderão ser utilizadas as terapias psicológicas, psiquiátricas, psicanalíticas, de acordo com o quadro apresentado. Em sendo assim, que essas técnicas vão apresentar inúmeros recursos eficazes para o tratamento, possibilitando ao paciente acometido atingir um estado de paz, de equilíbrio. Mas precisará mais. Pelo indivíduo ser tridimensional, necessita trabalhar essas três instâncias. Então, aqui vai ser dito um pouco do Aquiles, cujo mito fala de um ser semideus, mortal, filho da deusa Tétis, que ao nascer, dono de uma beleza única, provocara em sua mãe o desejo de torná-lo também imortal, como ela. Na tentativa de driblar a morte, Tétis segurou seu filho pelo calcanhar e o mergulhou no rio Estige, que é o rio da invulnerabilidade. Todo seu corpo fora revestido pelas bênçãos imortais, mas sem que ela percebesse, apenas seu calcanhar se tornou vulnerável, por não ter recebido as águas do Estige. O trágico fim do herói ocorreria na guerra de Troia. Aquiles torna-se vítima de uma flechada, exatamente no único ponto fraco do seu organismo, ou seja, no calcanhar. Aquiles não morreu pela flechada, e sim por sua própria inconsciência. Se ele tivesse consciência do único ponto do seu organismo que apresentava tamanha fragilidade, talvez pudesse ter elaborado um mecanismo para evitar fosse atingido. Esse mito vai se referir à tendência humana arquetípica de ser vulnerável a pontos específicos. É uma vulnerabilidade que se mantém atavicamente por grande período, podendo abranger várias encarnações. Cada espírito apresenta dificuldade sempre em uma mesma área até que consiga superá-la. Apresentando assim dificuldades em um mesmo ponto ou função. Situação essa que só muda quando o indivíduo tomar consciência e passar a criar mecanismos preventivos ou superá-las. Cada qual apresentará na história de sua vida marcas de um passado delituoso que necessita ser reparado com um medicamento único, eficaz para todos os males, o amor, conforme nos assegurara Jesus. Por isso é imprescindível realizar essa psicoterapêutica amorosa, que propicia restabelecer o interesse pela vida, pelos objetivos saudáveis, que o ser se dissociara. Em sendo assim,
ao retomarmos ensinamento socrático enfatizado na questão do número 919 do Livro dos Espíritos, pergunta sobre qual seria o meio prático eficaz que o indivíduo tem para resistir à atração do mal. A resposta fora: um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Esse autoconhecimento é a maneira de conhecer nossos pontos vulneráveis, que nos leva a comportamento excêntrico, não convencional, o nosso tendão de Aquiles, a comportamento dramático, imprevisível, emotivo, gerador de ansiedade, medo infundado, que caracteriza os transtornos de personalidade. Então, quando o indivíduo ele tem contato com as suas vulnerabilidades e aos comportamentos que ele acaba tendo devido a isso, seja de excentricidade, não convencional, dramaticidade, emotividade, imprevisibilidade, medo mórbido, ansiedade, e aos transtornos de personalidade que isso correlata, ele terá condições de fazer uma abordagem amadurecida, visto que poderá entrar em contato com a sua realidade interna. Nós temos relatados na coleção A Vida no Mundo Espiritual sobre diferentes aspectos correlacionados a transtornos mentais e a ações do mundo maior para nos auxiliar. Então, a gente tem no capítulo 16 do livro No Mundo Maior, vai ser falado um pouco sobre o desequilíbrio das sensações. Então, eles iam visitar as cavernas de sofrimento, mas antes fizeram uma rápida visita a grande instituto consagrado a recolhimento de alienado mental, na esfera crostral. Compreenderíamos, quando essa excursão acontecesse, a tragédia dos indivíduos desencarnados em pleno desequilíbrio da sensação. Excetuados casos puramente orgânicos, o louco é alguém que procurou forçar a libertação do aprendizado terrícola, por ignorância ou indisciplina. Aqui está um gênero de suicídio habilmente dissimulado, a autoeliminação de harmonia mental, pela inconformação da alma nos quadros da luta que a existência humana apresenta. Perante a dor, o obstáculo, a morte, milhares de pessoas capitulam-se, entregando-se sem resistência à destruidora perturbação, que lhes abre, por fim, as portas tumulares. A princípio, meros desesperados, descontentes, que passam despercebidos, mesmo aos que os acompanhem mais de perto. Pouco a pouco, transformam-se em doentes mentais de variadas gradações, de cura quase impossível, portadores que são de problemas ingratos e inextricáveis. Frutos imperceptíveis da desobediência, começam por arruinar o patrimônio fisiológico que lhe foi confiado na crosta terráquea e acabam infortunados e empobrecidos. Semimortos, aflitos, são eles indivíduos que desde os círculos terrícolas padeceram, encovados em precipícios infernais, por se haverem rebelado aos divinos desígnios, preterindo-os na escola benéfica da luta aperfeiçoadora pelos insensatos caprichos. Por isso que vai ser trago um pouco o aspecto de desarmonias espirituais, emotivas, mentais, onde
André Luiz ele vai falar um pouco da promiscuidade entre as enfermas encarnadas e as entidades infelizes que ali se acotovelavam. Não nos detenhamos. Infelizmente, atravessamos vasta galeria de padecimento expiatório, onde nosso recurso socorrista não ofereceria imediata vantagem. Quase todos os alienados são criaturas que abdicaram a realidade, atendo-se às circunstâncias do pregresso sem mais razão de ser. Aqui, falando de um passado, onde o indivíduo, ele se atém a esse aspecto, sem mais razão de ser, que vai trazer essa alienação profunda. Uma dada irmã desventurada já possuía título de nobreza e existência pregressa, perpetrara clamorosas faltas, dando expansão à energia cega da vaidade e do orgulho. Renascer em aprendizado humilde para reajustar imprescindível, alarmara-se ante as primeiras provações mais rudes da correção benfeitora, reagiu contra o resultado da própria sementeira, entregando o invólucro físico ao curso de ocorrência nefasta. E, por fim, situou-se mentalmente em zona mais baixa da personalidade, passando a residir em pensamento no pretérito de brilhantes mentiras. Desesperada, agarra-se à recordação da marquesa vaidosa de Salões, que já desapareceram, e perambula nos vales demenciais, em lastimáveis condições. Nesse sentido que se torna um refúgio de todos os que esquecem dos deveres presentes, pretendendo escapar aos imperativos da realidade educadora, que é o aspecto de tomar o meu destino na minha mão para refazê-lo, para conduzi-lo e dignificá-lo, que só eu posso realizar isso por mim, que é o esforço, o suor, o movimento que eu preciso acontecer, vencendo a minha inércia, a minha preguiça, a minha acomodação. Não asseguramos que todos os casos de hospício estão relacionados com esse fator. Muitos atravessam esse pavoroso túnel premidos por exigências da prova retificadora. No entanto, forçoso reconhecer que a maioria encetou o pungitivo drama em si mesmo. Irmãos revoltados ante os desígnios superiores que os conduziram a recapitular ensinamentos difíceis, qual de se reaproximar de velho inimigo via laço consanguíneo, ou enfrentar obstáculo aparentemente insuperável. Para efetuar a jornada iluminativa do espírito, indispensável deslocar a mente, revolver ideias, renovar a concepção, invariavelmente modificar para o bem maior, o modo íntimo de ser, tal qual procedemos com o solo na revivificação da lavoura produtiva, ou com qualquer instituto humano em reestruturação para o geral progresso. Negando-se a alma a receber o auxílio divino pelo processo de transformação incessante a ela oferecidos, em seu próprio benefício, pelas diferentes situações de que os dias se compõem no aprendizado carnal, fatalmente recolher-se-á à margem da estrada, criando paisagem perturbadora com desejo injustificável. 90 incêndios, casos de loucura, excetuados aqueles que se originam da incursão microbiana sobre a matéria cinzenta, começam na consequência da falta grave que praticamos, com a tristeza, a impaciência, isto é, por intermédio de atitude mental que imprime deflexão deplorável
ao caminho daqueles que as acolhem e alimentam, que são aí esses desvios. Nesse sentido que, ao instalarem forças desequilibrantes no campo íntimo, inicia-se desintegração da harmonia psíquica, só e perdurar não só uma existência, mas em várias delas, até que o interessado se disponha com fidelidade a valer-se das bênçãos divinas aos jofrantes, para restabelecer tranquilidade, capacidade de renovação, que lhes são inerentes à individualidade, e em serviço abençoado, evolutivo. Na rebeldia, a alma responsável pode encaminhar-se para muitas violências, crimes de todo porte, a cujos resultados nefastos se cativa indefinidamente. Pelo desânimo, é propensa a cair no despenhadeiro da inércia, com um fatal atraso na edificação que lhe cabe providenciar, e para o qual tem um tempo delimitado. Quando soar o nosso momento de partir, não seremos sequer avisados. Nesse sentido que encontrar o propósito de vida é uma urgência. O para que estamos aqui? Essa percepção vai nos auxiliar a abraçar o bom labor, para que quando soar o nosso momento de partir, tenhamos deixado coisas boas, pelo menos uma proporção acima das coisas ruins. Visto que a meta do bom combatente é deixar bons frutos e poder, ao olhar para trás, se felicitar. E isso vai sendo construído com a nossa insementação. O resultado compete a Deus, a nós cabe sementar nossas melhores sementes. Porque assim nós, ao passarmos pela terra, teremos deixado coisas boas. E é apenas isso que o indivíduo leva consigo ao demandar o além. Nesse sentido que vai ser trago no subsequente uma entrosagem completa entre vítima e obsessor que lhe era invisível. Um desditoso, rematado fantoche na mão de algoz, tipicamente perverso, num processo de desequilíbrio consumado. E não encontrarias possibilidade de recompor-lhe em serviço rápido energias mentais centralizadas na região inferior. O infeliz vem sendo objeto de práticas hipnóticas, de perseguidores implacáveis, acha-se exposto a emissões contínuas de forças que o enlouquecem e deprimem. E aqui trazendo o aspecto do desdobramento do sono, que nos mostra a importância da oração ao deitar e ao acordar, para pedir que Jesus nos leve para uma região de tratamento, de trabalho no bem, de aprendizado. Caso contrário, os obsessores que nos espreitam, aguardando que nós durmamos, para nos levar à via desdobramento do sono, vão nos hipnotizar ao seu sabor, dando comandos perversos, cruéis, que o indivíduo vai realizar quando na vigília. Nesse sentido que, aparvalhados de perceber, devido ao fato de que esse indivíduo houver abusado em encarnações pregressas do magnetismo pessoal. Em pretérito não muito remoto, esse imprevidente amigo se exceder em seu potencial de fascínio, desviando para aventuras menos dignas.
E nesse sentido que houve várias mulheres que lhe sofreram ação corrosiva, assestaram contra ele explosões de ódio doentio e corruptor incessantes, extravasamentos que o pobre companheiro merecia em consequência da atividade condenável que se dedicara por muitos anos. Minado pela reação persistente, minguou-se-lhe o cabedal de resistência, convertera-se destarte em joguete de força destrutiva, ao qual voluntariamente se unira ao abraçar entusiasta a prática do mal declarada, manifesta. Não será possível prever até quando se demorará em tal atitude. Geralmente, ao delinquirmos, podemos precisar um instante exato da nossa penetração na desarmonia, no desequilíbrio. Jamais, porém, saberemos quando soará o momento de abandoná-la. No retorno à estrada reta, via toleiros em que chafurdáramos, por má fé, indiferença, não poderemos prefixar calendários para a volta. Aplicáramos-nos em jogos circunstanciais de que só nos despeamos após doloroso reajustamento. A morte física não modifica de súbito a inteligência votada ao mal, nem o duelo da sombra com a luz se adstringe a estreito círculo carnal. Então, mostra essa toleimação e esse desconexo que vai virando a nossa vibração, a nossa energia. E a gravidade. O tempo acaba por denunciar nossa posição verdadeira. Se o indivíduo não fez da existência um sacerdote de labor construtivo que nos cumpre na Terra, os fenômenos senis do corpo são mais tristes para a alma, pois nesse caso o indivíduo já não domina as conveniências forjadas pelo imediatismo terrícola, patenteando-se-lhe fixação da mente e impulso inferior. Milhões permanecem séculos afora na fase infante do entendimento, por não terem se animado ao esforço de melhoria própria. Quanto recebe a transitória cooperação da saúde física relativa, da possibilidade financeira, da convenção terrena, da variada pressão passageira que a existência na crosta planetária oferece aos que passam pela carne, esteiam-se no título de cidadão lhes conferido pelo populágio. Logo, porém, visitados pelo morbo, pela decrepitude, pela escassez de recurso, revelam um infante espiritual em que jazem. Voltam a ser crianças, não obstante a idade provecta manifestada pelo veículo ossículo, por se haver excessivamente demorado no sítio superficial da vida. Por isso que vai ser trago acerca de loucos de ambos os sexos, modorrando distância do realismo do orbe, sem a mais leve perspectiva de desencarnação próxima, e aquela outra se nascendo imperfeitas e perturbadas, crianças atrasadas e moços em luta com a demência juvenil, sem número de fobias que amofinam, respeitáveis e prestativos. E nesse sentido que vai descerrar um sofrimento cujo jaez assalta de improviso, ambiente doméstico mais distinto. Trazendo uma mecha sementeira, tanto do presente quanto do pregresso, ponderando não só a aprendizagem de uma existência efêmera, como a romagem da alma no caminho infinito da vida. Essa vida imperecível que segue sempre, vencendo a injunção da forma, imposição, purificando-se, santificando-se a cada dia. Afligente quadro de padecimento espiritual nos vai descerrar, cujo apreendimento no hospício humano algo dos desequilíbrios que afetam a mente, desviada das leis universais. A alienação mental vai fazer um marco de uma descida da alma à zona inferior da morte.
Na observação de um manicômio, tendemos, de certo modo, à loucura de indivíduos que, aparentemente equilibrados no campo social da crosta terrícola, onde essa harmonia externa permuta os eternos valores divinos por satisfações ilusórias imediatas, sendo relegados depois, além do sepulcro, a inominável desespero de sentimento. Quantas perturbações acompanham a alma no renascimento ou na infância do organismo, na senilidade e na juventude, é misso reconhecer que a desarmonia começa na inobservância da lei, como a expiação se inicia no crime. Dotada a conduta em desacordo com a realidade, o espírito encontra invariavelmente todos os ciclos no qual se vê os efeitos da própria ação, seja nos mecanismos de hereditariedade fisiológica, seja fora da sua influência. O psíquico, encarnado ou não, revela-se na colheita do que haja semeado, no campo da evolução do esforço comum, no monte de elevação, pela prática do sumo bem, ou no vale expiatório, pelo exercício do mal. Então, aqui ele vai trazer o aspecto do encontro com a própria ação. Qual legatário que o homem é de si próprio, herdeiro do que realiza. Como a nossa romagem ela é milenar, eu colho daquilo que houver ensementado. E isso é inexorável. Os resultados das minhas ações me procuram onde for. Mesmo que passe um tempo considerável, acabarei encontrando o resultado da minha prática e precisarei resolver, caso tenha sido desditosa. Nesse sentido que nos implementos hereditários ou fora da sua ação, a mente, esteja desencarnada ou encarnada, se revelará na colheita do que semeou, nesse campo de evolução do labor comum, do sangue, suor, no vale expiatório pela prática do mal ou na elevação pelo exercício do sumo bem. O louco, em geral, considerando não só o presente, senão o passado longínquo, é alguém que aborrecer as bênçãos da experiência terrícola, preferindo segregar-se no capricho mental. A entidade espiritual atormentada após a morte é sempre alguém que deliberadamente fugira às realidades da vida, do universo, criando regiões purgatórias para si próprio. Nesse sentido que, ao considerarmos o nosso pregresso e o nosso atual, nas vilegiaturas que tivemos até aqui, na roda sansara, da nossa destinação, abarcando os períodos no astral, os períodos encarnados, isso chove na nossa direção a maneira como eu acolhi e aproveitei as bênçãos divinas. Por isso que alguém que está transtornado, louco, numa alienação importante, aborreceu as bênçãos da experiência que tem vivido até aqui enquanto espírito milenar, nas suas diversas vilegiaturas. Fez a preferência por segregar-se em melindres, caprichos psíquicos. Em sendo assim, no trespasse, o indivíduo ele continua na mesma vibração, na mesma energia, e isso significará um tormento que continua no astral por ter fugido deliberadamente à realidade do universo e da vida, criando essas regiões purgatoriais para si mesmo.
Nesse sentido, que vai trazer para nós o aspecto do aproveitamento, da nossa ensancha na Terra e das perspectivas que nos são oferecidas pela misericórdia divina. Nesse sentido, que vai ser trago na parábola do grão de mostarda e do fermento, que o reino dos céus é como um grão de mostarda, que um homem toma e lança no seu campo. E é como um fermento que uma mulher toma e esconde em 3 medidas de farinha, até que ficasse levedada toda a massa. E isso mostra uma comparação do reino dos céus a fenômenos de expansão e crescimento. Considerando a semente de mostarda, esse grão, vai nos mostrar que, mesmo na sua pequenez, por ser uma semente minúscula, vez lançada à terra, auxiliará pela umidade, germina, deita raiz, pela qual assimila elemento que necessita, projeta-se para o ar livre, e aos bafejos da luz e do calor solar, ramifica-se o seu caule, emite folha, se desenvolve mais e mais, até produzir a planta da qual proveio, tornando-se a maior das hortaliças, cuja ramagem aves pousam e fazem seus ninhos. Como a implantação do reino celeste na alma humana. Seja por indiferença religiosa ou outras razões quaisquer, leva algum tempo para adquirir condições de receptividade favorável a tal evento. Mas, sentido que seja esse avivamento interior, assimilando o Evangelho em espírito e verdade, um incoercível impulso de ascensão marca-lhe novos rumos existenciais. Embora presa à imperfeição e inibições do erro, vislumbra nos altos cimos esferas resplandecentes e gloriosas, onde outras almas mais evoluídas gozam a felicidade. E essa visão a encoraja, empolga, dando sem esmorecimento força para trabalhar no próprio crescimento. Pesquisa e estudo dilata-lhe o horizonte percepcional, adquire fé vive inabalável, por baseada no conhecimento, expande sua consciência espiritual, boa vontade e esforço a leva à mais esplêndida realização no campo bonoso, num aperfeiçoamento diuturno, vindo a constituir um ponto de apoio aos outros que dela se acercam, sequiosas de refrigério e ajuda para seus males, como as aves buscam repouso na sombra amena, acolhedora do arvoredo. Dia virá em que essa expansão igualar-se ao divino modelo. Torna-se então uma alma cristianizada. O fermento vai trazer pequena porção na massa de farinha, depois de um tempo toda ela leveda, determina crescimento, sem o que o pão se tornaria pesado, indigesto, impróprio para consumo, pelas fermentações e perigosos males que produziria no organismo. Profunda percepção e substancial modificação sobre todos os elementos da alma humana, transformando-a precioso falto da evolução. Fala compreender que uma estreita solidariedade nos liga uns aos outros, que é ilusório querer se avançar sozinho, pois o que não beneficia ao populacho não beneficiará realmente a ninguém. Nesse sentido que vai nos trazer que, se enceguecidos pelos egoísmos pessoais de raças e classes, a coletividade desvirtua o uso do conhecimento que possui, resvalando para o abismo, para o caos, na mais terrível hecatombe de todos os elos. Ainda que eu penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de toda coisa, se não tiver caridade, nada seria. Disse São Paulo.
Busquemos, pois, a sabedoria, porquanto toda ciência é útil. Mas busquemos, em primeiro lugar, aquilo que nos possibilite servir e ajudar o próximo. Assim, fazendo, estaremos uma edificação, desde já, do reino celeste em nossas almas. Nesse sentido que o caminho que nos capacita a sermos úteis, que nos dê os ferramentais para o serviço no meio que estivermos e a insementação dos frutos bons, é uma autocapacitação. Porque a partir dessa semente positiva, nobre que nós formos lançando, os frutos vão sendo produzidos, 5 por 1, 100 por 1, 1000 por 1, cujos resultados pertencem a Jesus. Por esse motivo que vai significar para nós essa bênção, esse fomentamento de aprimoramento moral, onde essa substancial reforma profunda sobre todos os escaninhos do nosso ser vão nos fazer favorecermos o que vale a pena. Nesse sentido que a proposta ela é colocada para nós como a da porta estreita, porque conforme Jesus nos diz em Mateus, a porta da perdição é larga, o caminho que ela conduz é espaçoso, muitos por ela entram. A porta da vida é pequena, poucos a encontram e o caminho que ela conduz é estreito. Por esse motivo que Jesus vai nos trazer para nos esforçarmos para adentrarmos a porta estreita, o caminho difícil que pede o nosso suor e o nosso esforço nobre. Conforme foi dito nesse recorte em Parábolas Evangélicas da coleção Rodolfo Caligares, que é um movimento que a vontade, alavancada ao nível máximo, fermenta uma disciplina que vai estabelecer hábitos nobres e que movimentará de forma corrida todo o nosso ser para atingirmos os objetivos da reforma moral, que é a vitória sobre nós mesmos e a capacidade de fazermos essa travessia exigente, mas que é um único caminho para a vida. Do momento que o indivíduo ele toma esses areais e deseja, de fato, acertar, dar passos adiante, ele não estará sozinho. Jesus secunda nossos esforços com um mapa do tesouro que ele nos instrui, nos testemunha, e assim é possível, a partir de uma decisão, da boa vontade, da fé, da esperança, nós, mesmo numa situação desfavorável, de vulnerabilidade, de limitação, de erro, reformularmos, fortalecermos e ratificarmos nossa decisão para avançar. Porque não é o que eu sou, o que vivi até aqui, o que tenho de empréstimo e onde estou, é o que eu faço com isso. Por isso que, dessa perspectiva, a nos entumescer, nós poderemos, usando a vontade, a disciplina, fatoreando decisivamente, fazer o nosso galgue elevacional.